Então, gente, boa noite aí para vocês. Sejam bem-vindas ou bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho do mapeamento do fluxo do dinheiro, o que é isso, né? Principalmente para quem vem de uma linha mais contábil, que já trabalha com um plano de contas estruturado, né? Geralmente vem os planos de contas engessados dos sistemas que a gente chama de sistema de prateleira. Então, vamos falar um pouquinho do que é esse mapeamento, né? Deixa eu só colocar na tela para vocês. O mapeamento, ele nada mais é do que identificar o fluxo que o dinheiro faz dentro da empresa. Toda empresa, inclusive do nível público quanto do nível privado, das organizações, das cooperativas, das associações, todas elas acabam passando dinheiro por dentro dela, seja para lucro, seja para fins não lucrativos, seja para lucros compartilhados, que são as cooperativas, enfim. Todas elas, independente da sua atividade, para que ela possa existir como uma organização, ela é obrigada a administrar seus recursos. Quando a gente fala de recursos, né, e a gente for levar isso para dentro de uma gestão financeira, a gente sempre vai ter entradas e saídas, né? Tudo aquilo que entra como receita, né? A contabilidade tem um pouco a nomenclatura ao contrário, mas vamos levar aqui para o dia a dia, para o empresário entender. Então, tudo aquilo que entra de recurso dentro da empresa, a gente vai chamar de receita. Seja ela dentro de uma operação, seja ela fora de uma operação. Mas o que é isso, Grazi? Meu Deus, não complica a minha vida. Vamos lá, dentro da operação é aquilo que você vendeu, seja de serviço ou seja de produtos, ou ainda dos dois. As não operacionais são receitas, por exemplo, como investimentos, né? A gente tem aí uma entrada de rendimentos em cima desses investimentos que a empresa faz. Nada tem a ver com a operação, mas é uma entrada de recurso. Um aporte. O aporte também é uma entrada de recurso. Então, a gente precisa identificar todos os meios que transitam dinheiro dentro da empresa. Inclusive, esse dinheiro, eu costumo dizer que não é só o dinheiro físico da nota, um Pix, um empréstimo, enfim. Existe também muitas empresas, principalmente a de pequeno porte, que faz permuta. Tá, Grazi, mas como é que funciona a permuta? Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo para empresas terceirizadas, que terceirizam mão de obra. Eu faço a faxina na sua casa, né? E você me dá um botox. Entende que não tem transação de dinheiro, mas tem uma movimentação de receita e de despesa? Mas a despesa de botox dentro da empresa existe. Aí isso a gente vai jogar lá na conta do sócio, lá no prolabore dele, que muitas vezes ele diz que não sabe para onde que está indo o dinheiro dele. Então, por isso que se faz necessário mapear essa situação, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma permuta com uma empresa, uma clínica de estética. Eu presto consultoria para eles e mantenho o cursos em dia. Mas que toda mulher precisa ter o autocuidado, eu aproveito para fazer, então, essa permuta. E isso precisa entrar tanto na minha
na minha parte gerencial, quanto na parte gerencial dela. Então, para isso, a gente tem como solução mapear todas as entradas e todas as saídas de recursos, e tanto seja operacional quanto não, dentro da empresa. Ok? Com relação aos benefícios desse mapeamento, por que é tão importante, por que eu bato muito na tecla, por que quando eu fui para a parte de BPO financeiro, eu fui muito determinada a pensar com a cabeça do empresário, né? Que acabei me tornando uma, mas que a minha faculdade e a minha especialização me davam base, né? Para entender um pouco mais sobre toda a gestão financeira. Mas pensando com a cabeça do empresário, que muitas vezes ele está tão envolvido na operação que ele não entende o comportamento da empresa e o resultado que a empresa vem dando para ele, eu pensei que, poxa, mas como que eu vou falar com ele numa linguagem e uma forma onde ele possa, de fato, enxergar aquilo que a empresa dele faz, aquilo que a empresa dele cobra e aquilo que a empresa dele paga. Aí eu tenho também uma formação de processos, e aí eu trouxe a junção do mapeamento de processos com a gestão financeira. E trazendo para dentro, né, desse universo, acabou que o mapeamento do fluxo do dinheiro, ele me proporciona um plano de contas personalizado para aquela empresa que eu estou atendendo. Eu não faço a utilização do plano de contas que vem nos softwares de prateleira, ou até alguns softwares que são voltados para um nicho específico. O que eu faço? Eu sento com a gerência, ou com a direção, ou com o próprio dono da empresa, dependendo do porte, e reservo, digo para ele, eu vou precisar de 2 horas tua. Ele, poxa, mas 2 horas é muito tempo, eu não posso perder tempo. Eu disse, tu não vai perder tempo, tu vai entender a tua empresa, o funcionamento dela e como ela se comporta diante do dinheiro. E todas as vezes que eu finalizo, todas as vezes mesmo, gente, eles dizem, eu não sabia que a minha empresa funcionava dessa forma e que tinha tantos gastos e que recebia dessa forma. E aí ele começa a enxergar a empresa não mais como um bolo, né? Ele começa a enxergar empresas como uma fatia. Cada fatia tem sua função e a sua proporção diante de um bolo. Então, se a gente for levar a um passo a passo de como a gente deve desenvolver, o primeiro é identificar todas as fontes de receita. O que a empresa, de fato, recebe, seja na parte de vendas, seja em permuta, seja... nossa, tem dos mais diversos. E aí, uma coisa que é muito importante e que vocês vão me perguntar, mas como que eu vou chegar e abordar todos esses pontos com o empresário, né? Será que ele vai me abrir? E eu te digo que tem que levar algumas coisas bem ao pé da letra, tá? Dizer para ele que esse momento é o momento de alinhamento de expectativas. Aquilo que ele vai te entregar é aquilo que você vai entregar a ele no futuro. Se ele omitir algumas situações, talvez por vergonha, ou talvez
mexer um pouco no ego dele, que é super normal, alguma coisa que ele possa fazer que não esteja na forma legal, que também acontece. A gente, como BPO financeiro, não está para julgar ninguém, nem a forma que ele trabalha, nem a forma que ele desenvolve o trabalho dele. Nós estamos ali para simplesmente fazer o nosso papel de orientá-lo e desenvolver, executar aquilo que acontece na empresa dele. Logicamente que a gente não vai fazer nada que vá contra a lei, né? Mas a gente precisa entender para orientá-lo. Eu peguei uma empresa agora recente que estava assim, não digo que foi por. Não é má fé, é falta de conhecimento mesmo, sabe? Tudo embolado, de contas que recebe, de contas que pagam com pessoa física, que é muito normal, que paga de outra empresa, um CNPJ X que paga pelo Y. Isso é normal, eles estão nos contratando para fazer a organização. Então, a primeira coisa que você vai falar para ele é que você não está ali para julgá-lo, você está ali para ajudá-lo, o que é diferente, e orientá-lo. Quem vai determinar o certo e o errado é a contabilidade. Nós estamos com a função de gerir financeiramente a empresa dele, trazer uma fotografia de dentro da empresa. E por isso que entra o mapeamento, porque muitas vezes ele não consegue enxergar a empresa por dentro, né? Ele sabe que ele vende, ele sabe que ele entrega, ele sabe que ele presta o serviço, ele sabe que entrega, mas ele não sabe como. Conhece aquele. É um ditado que diz que o olho do dono é que engorda o rebanho. É isso que você precisa mostrar para ele. Como funciona? Orientá-lo a seguir da melhor forma possível. Ah, vai ficar engessado o processo? Não, não vai ficar engessado, até porque cada vez que a gente vai startar o processo, a gente vê processos de melhoria dentro do processo que a gente já melhorou. Então, aqui a gente faz a coleta das informações da Receita, e Receita a gente engloba a forma como se recebe, inclusive, é dinheiro, é Pix, é conta pessoa física, é conta pessoa jurídica, é permuta, enfim, tem uma infinidade e particularidades de cada empresa. Está vendo o porquê que eu não posso ter um plano de contas padronizado para todos os clientes? Porque cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua particularidade. A gente precisa rastrear os gastos e despesas, né? Os custos e as despesas, todos os gastos, dos mais diversos. Peguei também essa semana uma empresa que a empresa paga todas as contas de pessoa física. Então, ali tem supermercado, tem o cuidado com o cachorro, tem o cuidado com a beleza, tem a parte de streams, tem o aluguel da casa. Se ele me omite isso aí, fica difícil de eu identificar aonde que estão os gaps, que é o que eles falam, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Só nesse mapeamento, eu já sei que a probabilidade grande desse gap estar na questão do prolabore deles é grande, porque eles entendem que a pessoa física e a pessoa jurídica está todo junto. E aí eu preciso trabalhar isso na cabeça do empresário. Eu preciso dizer para ele, tudo bem, você não quer diminuir o seu padrão de vida, né? É uma escolha sua, mas qual a alternativa para que a gente não diminua? Vamos aumentar a receita? Poxa, mas aí se a gente aumentar a receita também vai acabar aumentando nossos custos.
E aí é uma série de coisas que no desenho a gente passa a observar aonde que a gente consegue de fato dar uma apertada. Lembrando, né, que os gastos, os custos, eles vão estar ligados sempre à operação e às despesas, aquilo que acontece mensalmente na empresa, né? A gente também pega a análise do fluxo de caixa, que são os ciclos, né? O que tem de sazonalidade, o que de fato, faça chuva, faça sol, eu preciso pagar, se tem alternativa de eu mudar a data, se o prolabore dos sócios da empresa eu consigo segmentar em datas que tem o maior fluxo, e aí eu consigo visualizar tudo isso com um plano de contas bem detalhado. Eu não posso colocar ali despesas administrativas e tudo que é despesa administrativa eu coloco ali dentro sem especificar o que é aquela despesa administrativa. Então, eu digo que eu e a Rê, que sempre me apoia, a gente sofre por excesso de preciosismo, como uma cliente falou para a gente. Mas é isso. Se eu não for detalhista nesse momento, pode ser que lá na frente eu não tenha resposta, e aí eu vou ser cobrada por isso. Então, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão nesse exato momento. Aqui a compreensão do fluxo de caixa é isso, como eu vou trazer o exemplo desse cliente que eu comecei a atender, que como estava tudo misturado, eles não sabiam quanto que entrava e o quanto que saía, tá? Só para vocês terem uma noção. Porque passava, recebia, tinha saldo, pagava, não pagava, quando não tinha saldo, aí pagava com juros, aí não sabia. É isso que vocês vão encontrar, tá? E a gente precisou estabelecer um fluxo de caixa com as informações que eles coletaram para mim. Eu pedi para eles, por favor, peguem o extrato e façam o exercício contrário, que é pegar do mês passado e colocar com o que foi gasto, o que foi pago. E daí a gente vai desenvolver um fluxo de caixa. Como eu falei, o fluxo de caixa, o mapeamento do fluxo do dinheiro, ele nos permite identificar oportunidade, inclusive, de otimização no processo. Por muitas vezes, a gente consegue identificar, por exemplo, que tem duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Por não ser um processo bem estabelecido, acaba que duas pessoas, por exemplo, emitem a mesma nota. E aí, lá no final, que eles vão fazer a prestação de contas, porque não fazem conciliação, percebem que foi feito notas a mais e muitas vezes não dá nem para cancelar. Temos um prejuízo aí. E aí, eu vou entrar agora com vocês na parte prática mesmo, de colocar a mão na massa e fazer. Né? Mas, Grazi, como é que faz? É muita teoria, está muito chato. Vamos mudar, então. Vamos para uma parte mais didática, para que a gente possa, de fato, entender, tá? Aqui eu deixo algumas dicas para vocês coletarem informações, né, dos clientes. Peçam acesso ao sistema, se eles tiverem. Peça as planilhas que, se por um acaso eles não tiverem sistema, né? Que eles te disponibilize as planilhas. Uma cópia, tá? Não pegue a original por enquanto, porque a gente mexe muito nela. Eu vou compartilhar contigo. Aguarda o momento correto para compartilhar. Utilize agora uma cópia dessas planilhas, porque eu, pelo menos, né? Eu rabisco muito de colocar informação, de colocar cor, de depois deixar ali algumas coisas que eu fiquei com dúvidas para questionamento.
Então, foquem em recolher o máximo possível de informações. Eu tenho uma pré-list de tudo aquilo que eu preciso para iniciar. Nesse caso específico desse cliente, ele não tinha nada, então a gente precisou começar do zero absoluto. E só para que vocês tenham dimensão assim da quantidade de trabalho, esse cliente ele tem na faixa ele tem 3 unidades de negócio em estados diferentes e tem, né, um sistema da empresa do qual eles fazem a representação, que eles utilizam apenas para emissão de nota. E aí eles têm uma conta num banco digital que faz o repasse automático. Então, para eles, tinha dinheiro em conta, eles nem sabiam se estava em dia, se não estava, eles não faziam esse tipo de controle. E tem uma movimentação de mais de 250 mil mês. Parece loucura, mas aí está a grande oportunidade de nós, como BPO, oferecer um serviço para organizar de fato toda essa operação. Eu digo que a gente vai muito além de contas a pagar e contas a receber. A gente vira parte da empresa de verdade. O nível de confiança que eles depositam na gente é absurdo. De determinado momento, não tomar nenhuma decisão sem antes nos consultar. É bom, mas a responsabilidade é grande, né? É o que eu falo. Eu nunca digo, sabe, psicólogo, quando tu vai no psicólogo e tu vai fazer a terapia e ele começa a conversar contigo e faz tu perguntar para ti mesmo o que tu acha que deveria ser feito? É isso que a gente faz, é isso que eu faço. Eu levo o cenário, mostro o cenário para ele e digo, tá, e agora? O que tu acha que precisa ser feito? Eu não julgo, e isso é muito importante para a gente. Aqui eu vou apresentar agora para vocês, tá? Vou compartilhar a minha tela. Que aqui é o Visage, tá? O Visage, ele é um software que trabalha tanto online quanto com um aplicativo. Aqui eu estou no online, tá? Ai, Grazi, mas eu não sei nada de mapeamento, tá me apresentando algo que eu nem sei trabalhar. Esse aqui, ele é muito simples, tá? Para que você possa entender, eu segmento quando uma empresa de médio para grande porte, ou a atividade dela tem muitas operações, eu faço, isso aqui a gente chama de piscina, tá? No mapeamento de processos, a gente chama isso aqui de piscina. Aqui eu vou chamar com vocês de quadradinhos. Vocês não precisam saber de mapeamento, vocês precisam entender aquilo que vocês vão entregar para o cliente. Então, cada quadradinho que a gente for criar, opa, saiu aqui, deixa eu voltar, compartilhar. Eu vou tirar minha imagem e vou deixar só o programa, tá? Para que vocês entendam melhor e fiquem de melhor visualização. Então, aqui a gente vai chamar de quadradinho. Esse quadradinho aqui, eu posso e devo colocar aqui, ó, processo 1, em vez de escrever processo 1, eu escrevo aqui receitas. Certo? Apareceu aqui. Então, eu vou coletar com ele tudo aquilo que é receita. Tá, Grazi, tá aí. O que são esses símbolos aqui? Ai, caramba, tá saindo direto.
que são esses símbolos aqui? Isso aqui é para dar início a um processo, tá? Então, se eu tenho o início da receita, eu venho aqui, que é o início de onde tudo vai começar, que é por onde o dinheiro entra. Opa. Por onde que o dinheiro entra. E aqui, automaticamente, ele já vai me trazer outra simbologia. Ih, tá saindo direto aqui. Então, aqui tem as outras simbologias, que isso aqui é uma atividade do processo, tá? Que, no caso, aqui eu já poderia colocar tanto dessa forma, arrastando, e acho que não vai dar aqui de compartilhar. Deixa eu ver se eu remover esse aqui. Remover do estúdio. Gente, se não der, eu vou encerrar a aula aqui e vou fazer numa outra forma e vou pedir para o Bruno disponibilizar para vocês, tá? Então, aqui eu posso criar uma caixinha e eu posso colocar aqui receitas. Essas receitas, elas vêm de aqui. Vou me ater só a essas caixinhas aqui, tá? Serviços. Produtos. Ele é bem didático, tá? Eu tô mexendo aqui, é só arrastar. Ou produtos e serviços. Pode ter os dois juntos, que eu não consigo desvincular o que é um, o que é de outro, tá? Ah, mas a minha empresa não tem tudo isso, só presta serviço. Não precisa colocar esses dois. Tu vai, e justamente para isso que serve o mapeamento do fluxo do dinheiro. Como que entra? Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma representante comercial, tá? E eu quero ver depois, lá no futuro, o empresário vai chegar para mim e vai dizer assim, tá, mas eu queria saber o quanto que eu recebo por marca que eu represento. Vamos colocar que ela representa 3 marcas, tá? Então, ela vende produto de 3 marcas. Eu vou trazer aqui produto 1, Ele também me dá a possibilidade de copiar e colar, tá? Produto 2 e produto 3. Aí aqui eu só mudo. Produto 2 e produto 3. Eu consigo vir aqui com as setinhas, trazer para cá. Opa, caiu de novo. Mas agora pelo menos ficamos mais tempo. Ok. Se eu tiver serviço da mesma forma, qual tipo de serviço? Se tiver um serviço só, vamos supor que seja uma manutenção de ar-condicionado. Eu posso ter como serviço a instalação do ar-condicionado, como posso ter a manutenção de ar-condicionado. Eu posso também segmentar essa parte de serviços.
Eu preciso identificar e entender os indicadores financeiros. E esse é um deles, que é quando eu vou olhar principalmente para a parte de formação de preço. Se eu não conseguir visualizar de forma separada, fica muito difícil da gente fazer uma análise. Até mesmo de uma DRE, quando a gente tem análise vertical e horizontal, o quanto que aquilo ali vai representar diante do faturamento. Tem serviços, eu prestei consultoria para uma clínica de estética, como eu havia comentado, tem serviços que não vale a pena ter uma profissional para desenvolver aquele serviço, sendo que ela desenvolve outros serviços que a margem de lucro é maior. O tempo que eu vou marcar esse serviço para profissional, para ela fazer um desse serviço que vai me demorar 2 horas para fazer, eu marco 4 de um outro serviço que a lucratividade é maior e descarto esse, entende? Então, uma das coisas que é importante, essa visualização, é justamente segmentar por tudo aquilo que a empresa, de fato, oferece. Eu deixo até de exercício para vocês pegarem aí a empresa que vocês estão atendendo ou que vocês pretendem atender, ou mesmo fazer um exercício imaginando uma empresa, já para aquelas pessoas que não atendem, para desenvolver o plano de contas. Depois que a gente faz esse mapeamento, a gente tem mais uma etapa que é o plano de contas. Aí, quando a gente vai desenvolvendo isso para o cliente, ele vai abrindo um leque na cabeça dele, sabe, pasta de computador que a gente coloca a pasta principal e depois vai dividindo por outras pastas e depois por documentos. É isso que a gente faz, é uma cascata. Aí, depois que eu fiz aqui a receita, que eu sei tudo aquilo que, de fato, entra na empresa, eu coloco aqui uma condicionante que é a forma de recebimento. Então, de que forma eu recebo os valores pagos pelos produtos ou serviços? Ou os dois, né? E ou. Aí, aqui eu faço a conexão, né, dessas três, se houver, né, desses 3 tipos de serviço ou mais, enfim, eu vou conectando aqui para que eu consiga ter uma linha de raciocínio e coloco a forma como ele recebe. Eu posso vir tanto aqui arrastar, como eu posso vir aqui e automaticamente ele já vai me colocar uma caixinha com, inclusive com as setinhas, tá? Deixa eu só. Então, aqui eu tenho conta corrente, eu tenho cartão de crédito, eu tenho permuta, eu tenho outra coisa, caixa, dinheiro. Certo? Opa, já sei aqui então que eu tenho conta corrente. Se eu tenho conta corrente, eu tenho os dados dessa conta. Então, ele já pode te passar corrente. Já pode te passar os dados bancários. Já pode colocar aqui, inclusive, né? Na conta corrente, ele vai receber de que forma? Vai receber por Pix, que hoje todo mundo paga praticamente, a moeda, quase moeda corrente
desse país. Aí a gente coloca aqui boleto. Hoje não mais, mas tem ainda empresas que trabalham com cheque. Aqui eu vou deixar Pix e depósito, tá? Ai, Grazi, ficou pequeno aqui. Putz, vou ter que desmanchar tudo. Não. É só selecionar aqui e puxar um pouquinho para baixo. Cartão de crédito da mesma forma, né? Pegar todas as informações do cartão de crédito, quais as bandeiras, número de máquina, INCU. Então, todas as informações referentes ao máquina de cartão, máquina ou linking, né? Aquilo que a empresa utiliza. Permuta, a forma como é feito. E caixa dinheiro, que aí é só mesmo para informação de conferência. Ah, mas eu não estou na empresa, como é que eu vou conferir? Vai ter que bater. Alguém tem que fazer essa parte de quem paga não confere. É assim que a gente faz na empresa. Quem paga não confere e tem que estar tudo lançado. Aí aqui a gente finalizou, né, essa parte de receita. Eu coloco aqui um conectorzinho, né, ligando todas essas informações a esse conector. Porque abaixo disso, esse conector é para avisar que tem mais um processo vindo por aí. Claro que eu estou fazendo aqui rápido, aí vocês fazem com muito carinho, muito capricho, né? Estou fazendo para otimizar tempo. Mas eu tenho um problema sério, que é o perfeccionismo. O toque, né? Enfim, ainda não tá bom, mas... Aí aqui eu coloco dizendo que a gente vai para uma outra etapa, né? Que existe um... Opa! Tá difícil hoje, hein, povo? Ok. Saiu de novo, gente. Então, aqui eu tenho a receita. Eu consigo, inclusive, renomear isso aqui, receita. E vou para a parte... Claro, gente, aqui eu estou fazendo tudo letra minúscula, só para... Isso aqui é um rascunho que eu estou fazendo com vocês. Vocês não façam assim para entregar para o cliente. Porque depois vocês salvam em PDF e entregam isso aí para o cliente. Ele vai colocar tudo bonitinho na empresa dele, na parte, principalmente aquele que vai dar suporte para vocês, administrativo, para poder entender como funciona. Aqui eu crio um outro quadradinho desse, uma outra piscina, que a gente vai para a parte de custo. Se eu tenho receita, é porque eu tenho custos. Eu venho aqui, dou um delete e vou começar
do zero aqui, que é o que eu gasto para entregar meu produto e ou serviço. Se eu estou vendendo, é porque eu estou vendendo alguma coisa. Se eu estou vendendo alguma coisa, é porque eu tive gastos para entregar essa coisa para o meu cliente. Ah, mas eu presto serviço. Tudo bem. Tu vai cobrar do teu cliente. Ah, eu sou eu sozinha na empresa. Não tem problema. O teu custo operacional, provavelmente, a tua lucratividade operacional é grande. Mas nem sempre é assim. Ou tu vai ter um colaborador técnico para uma prestação de serviço. Hoje a gente trabalha muito com a questão do MEI, que a gente contrata exclusivamente para aquela função de entrega do produto. Ou seja, se eu não tiver ele, ele não vai entregar. Se eu tenho um carro que me ajuda, né? Ou me ajuda, não, ou faz obrigatoriamente a entrega, e se eu não tiver esse carro, eu não entrego, por exemplo, transportadora. Transportadora, os carros acabam sendo um custo operacional. Uma fábrica de gelo, a água é um custo operacional. A gente precisa fazer um rateio para o custo fixo, mas a água é um custo operacional. A luz acaba sendo um custo operacional, que existe um processo fabril, né? Que se eu não tiver luz, eu também, energia, né? Luz. Se eu não tiver energia, eu não consigo entregar. Então, gente, eu preciso, nesse item, colocar todos os meus custos para entregar meu produto. Aqui eu vou ter todos os custos de operação. Aí o custo de operação, quem vai dizer quais são, são os clientes, tá? Eu não posso colocar só custo de operação. Eu preciso identificar quais são. Quais são os custos? Se eu não tiver, eu não entrego o meu produto, ou meu serviço, ou meu produto e serviço. Ou até mesmo a minha a questão do processo fabril, né? A minha terceirização de serviço. Enfim, se eu não tiver, eu não consigo entregar. Outra coisa que eu vou precisar mapear é com relação aos custos de venda. Que aqui a gente vai ter o indicador do CMV, custo médio de venda. O que eu tenho de custo aqui que eu só vou ter se eu vender? Aqui eu posso ter a dedução do imposto, seja simples, seja só ISS. Aí, aqui é bastante interessante que vocês já se certifiquem qual o enquadramento da empresa. Se é simples, se é presumido, se é real, porque aqui também vai te ajudar a identificar a questão dos impostos, né?
as datas, o que vai recolher, quando vai recolher. Tenho aqui também frete, se caso for, né? Tenho as taxas de cartão de crédito, taxa de cartão ou boleto. Ai, Grazi, é muita coisa. Por isso que eu digo, eu já estou acostumada a fazer. Levem um roteiro. Aqui é uma oportunidade, inclusive, de saber não, você precisa saber que são as taxas cobradas. Porque na hora que você for lançar e for fazer a conferência, você precisa saber, tá? Então, aqui eu tenho que vai me gerar a margem bruta. Aqui os custos de vendas. E aqui eu vou sair com um indicador, tá, bastante importante, que é a margem de contribuição. Ai, Grazi, mas assim, ó, tem algumas coisas que eles compram, mas que nada tem a ver com a operação. E também não é administrativo. Aí eu vou colocar aqui como um custo não operacional. E dependendo do que for, não vai entrar na DRE, tá? A pessoa decidiu comprar, deixa eu dar um exemplo aqui. Nossa, agora não vai vir um exemplo, mas daqui a pouco vem. Aí eu compartilho com vocês. Mas é um item que não é muito usado, mas eu não posso deixar no limbo, né? Então a gente vem para cá. Opa, caiu de novo. Vamos lá. Como aqui ele cresce, tá? Porque tu vai colocar todos os custos com compra de estoque, quando é revenda, né? Custo com matéria-prima, insumo, prestador de serviço, combustível, enfim. Esse custo operacional depenar mesmo, sabe? Ir a fundo, é entender se ele faz, por exemplo, se ele trabalha com uma panificadora, além dos insumos, quais são os outros itens que se faz necessários, né? Toda a manutenção do maquinário vai entrar aqui, porque se eu não der manutenção, eu não consigo entregar. A própria exigência da Secretaria da Saúde, de manutenção de ar-condicionado. Clínica de estética acontece isso, tá? A gente aqui em Florianópolis, a lei diz que todo estabelecimento de saúde precisa ter a manutenção e a limpeza mensal no ar-condicionado. Então, logo, eu coloco como um custo operacional. Outra coisa, limpeza de caixa d'água, não é manutenção predial nesse nicho, que é clínicas, enfim. É uma exigência que a cada 2 meses precisa ser limpa.
na sua... A gente sabe que em outras situações vai de 6 meses a 1 ano, mas o deles não, acaba sendo um custo a mais que eles têm para poder fazer a operação, né? Ainda na linha de clínica de estética, a gente tem os profissionais técnicos, todos entrarão aqui. Ah, mas não entra lá no administrativo, salário de funcionários? Não. A parte administrativa da clínica vai entrar nas despesas fixas. A parte de operação, a parte técnica que desenvolve o trabalho e que ganha por produção, entra na operação. E aí a gente vai abrindo todo esse leque. Eu não vou abrir aqui com vocês, senão a gente vai levar as 2 horas que eu levo com os clientes para mapear. Por isso que eu falei para vocês. A gente precisa de 2 horas, que ele tenha disponibilidade de 2 horas. Aí aqui eu coloco os custos, faço todo o processo e aí eu vou criar as minhas despesas. Nessas despesas, né, eu gosto de fazer ela de forma vertical. É vertical? É. Eu sempre me confundo vertical e horizontal, tá? Eu gosto de fazer assim. Eu trago para cá e coloco quais são as despesas que faça chuva ou faça sol irão chegar. Que nada tem a ver com a produção. Usem sempre com um exemplo, com quem vai responder para vocês, dizendo o seguinte: a pandemia veio para nos mostrar exatamente o que é o custo fixo, que nada tem a ver com valor fixo, tá, gente? Tem a ver com a recorrência que essa conta chega. Quando parou todas as atividades, que uma semana todo mundo ficou trancado dentro de casa. Muitos segmentos, por exemplo, de eventos, voltou depois de 1 ano. O que era considerado conta fixa? Tudo aquilo que chegava, independente se estava funcionando ou não. As pessoas não queriam... Claro, algumas coisas foram negociadas, mas nem assim deixou de existir, né? Então, a gente tem aqui, se for começar a primeira linha, que é a linha de RH. Então, aqui eu vou colocar o que tem de encargos, o que tem de obrigações, o que tem de ações de endomarketing, o que tem de benefício. Eu descrevo aqui tudo. Porque lá no plano de contas eu preciso ver de forma detalhada. Não é simplesmente salário, não é simplesmente rescisão e não é simplesmente gasto com colaborador. Não é isso. Não é assim que a gente vê, tá? É de forma detalhada mesmo. Daqui eu tenho um outro quesito que tanto faz, né, a sequência, mas eu gosto de colocar junto, inclusive para que a pessoa consiga visualizar, que são os prolabores. Prolabore. Quem recebe, quanto recebe, se recebe tudo na folha que é gerada pela contabilidade, se caracteriza a distribuição de lucros aquilo que eles recebem a mais. Isso é importante, tá, gente? Para a contabilidade, vai sair como distribuição de lucros. Para o gerencial, a gente sabe que não, porque é um valor que deveria ser fixo todos os meses, né? Então, a gente tem a parte de prolabore fixo, que ele declara junto à contabilidade, e geralmente tem uma complementação. Essa complementação também continua sendo o prolabore dos sócios.
Ah, mas o da empresa lá, eles não têm o fixo, não. Eles vão jogando, como é o caso aqui desse último cliente que eu atendi, é tudo junto, não tem nada fixo. Então, a gente coloca um prolabore variável, que é até uma forma da gente visualizar que tem mês que eles tiram mais, tem mês que eles tiram menos, mas que isso interfere diretamente no resultado da empresa. Então, aqui são prolabores, que aí eu gosto de chamar aqui de diretoria, tá? Aqui eu discrimino o que é prolabore, o que é plano de saúde, o que é distribuição de lucros, o que é variável, se tem treinamento, se eles fazem algum tipo de viagem como bonificação, que foi, eu já atendi uma empresa que os sócios, eles tinham um salário, um prolabore baixo, né? E eles tinham um plano de saúde, seguro, carro, uma série de outras coisas. Eram 4 sócios que não eram familiar. Uma série de outros gastos que a empresa pagava para eles. Então, acabava que era o prolabore deles, mas de forma segmentada. E a gente segmentava isso até para quando éramos questionados, o quanto que fulano tirou, foi a manutenção do carro dele. O quanto que foi pago na troca do carro. É isso que eu falo. Cada empresa administra do jeito que lhes cabe e lhes atende. Tá? Não existe um padrão, a gente orienta, né, da forma como deve fazer. É uma distribuição de lucros legal? Não sei, funcionava para eles e funcionava bem, né? Mas cada um no seu cada qual. Aí aqui eu tenho as despesas com a estrutura da empresa, estrutura física, que vem desde aluguel, condomínio, água, luz, material de escritório, manutenção, pequenos bens. O que é pequenos bens, Grazi? Não vai entrar em patrimônio? A gente considera pequenos bens aqueles como algo meio descartável. Um mouse, um teclado, algum aparelho que hoje é tudo muito descartável, né? Um controle de ar-condicionado, enfim, que não tem a ver com o patrimônio. Ele vai ser brevemente descartado, mas acaba sendo um pequeno bem da empresa. Na hora que sumir, a gente sabe que foi comprado, pelo menos, porque a gente consegue rastrear. Então, tudo que tiver ligado à estrutura física, aí vem aqui embaixo. Mas como é que eu coloco, Grazi? Vem aqui, coloca pequenininho aqui, ó, que eu consigo, vamos supor aqui, salário. Só dando exemplo, tá? Só para dar o início, que a gente já tem 1 hora aí de aula praticamente. Salário, férias, 13º, vale transporte, vale alimentação, tá? Vai ficar uma lista gigante. E tá correto, é isso mesmo, tá? Diretoria da mesma forma, despesas com a estrutura física igual. Aí aqui a gente tem relacionamento. Não, vamos primeiro no comercial. Despesas comerciais. Né? Dentro dessas despesas comerciais, eu gosto, tá? Eu vou destacar aqui, que é a questão do relacionamento com o cliente. Relacionamento, prospecção, impulsionamento, social media, taxa do site, enfim,
tudo aquilo que publicidade, propaganda, tudo aquilo que eu faço para me comunicar com os clientes. Ah, uma coisa legal que eu gosto de frisar aqui com os clientes é que eu tem muitas empresas que têm 2 tipos de brindes, tá? A gente atende uma imobiliária que, quando ele fecha uma venda, ele dá ao cliente uma Mont Blanc ou um outro brinde. Então, isso está ligado lá à venda, lá na operação. Por quê? Porque lá eu tenho vinculado à venda um brinde. Já aqui no relacionamento com o cliente, eu gosto de trazer sempre o final de ano. Aquela agendinha, aquele panetone, aquele vinho, né, que nada tem a ver com a venda. Eu estou fazendo um agrado a ele, eu estou me relacionando com ele. Ou até mesmo uma campanha específica, que eu fiz um bloquinho, que eu fiz uma comunicação diferente, que eu entreguei para a mulher engravidou do cara que comprou o apartamento, eu fui lá e dei um mimo para ela. Entende que é diferente? E que a gente sempre tem que estar perguntando ao cliente, tá, mas isso aqui é para quê? Sempre o questionamento: para onde vai? Para quê e o porquê? Ah, mas parece que a gente está sendo invasivo. Não. A gente está simplesmente questionando para poder responder tudo aquilo que ele quer saber. Aí eu fico sem graça. Aí não fica. Não, não fica, porque ele está nos contratando justamente para isso, tá? Despesas comerciais, aí depois eu venho aqui com as despesas bancárias, que são tarifas não vinculado à venda. Lembra, tarifa de cartão e boleto ficam lá na venda. Aqui é a tarifa do Pix que eu paguei, é a tarifa mensal, que muitas contas ainda cobram, né? Principalmente a compra de as contas de bancos físicos. Digital nem tanto, né? Mas tudo aquilo que não é vinculado à venda vai entrar aqui. Depois eu tenho o patrimônio. Eu gosto de colocar investimento. E patrimônio. Tá? Eita. Patrimônio. Depois, aqui eu tenho algumas empresas na situação de parcelamento de impostos. Eu gosto até de deixar em outra corzinha. Ah, gente, aqui vocês podem mudar as cores, tá? Eu posso alternar aqui para cor. E ainda tenho um outro que é empréstimos. Que são os endividamentos. Agora fiquei na dúvida. Endividamentos. Certo? Aqui a gente consegue, com esses 3 recursos aqui, depois de bonitinho, eu vou lá, salvo aqui em PDF, aqui importar, desculpa, em imagem, esse aqui não é em PDF, o Miro que é em PDF. Venho aqui exportar, venho em imagem, vou salvar cada um deles e vou entregar para o meu cliente dizendo: consegue avaliar para mim, ver se faltou alguma coisa, ver se está ok? Ele vai dar o ok dele.
A partir do momento que ele der o ok, a gente começa a desenvolver o plano de conta deles. E aí a gente utiliza todos os dados que foram coletados e validados por ele para desenvolver, então, o plano de conta deles, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. É muito importante o plano de contas. Tudo isso, a partir do momento que você fez isso com ele, você passa a entender um pouco, inclusive do comportamento da pessoa, quanto o comportamento da empresa e as pessoas que nela estão. Semana passada a gente inseriu um cliente, eu dou 3 meses para começar a apresentar resultado. Hoje eu fiz reunião com a contabilidade deles, foi bem bacana, porque a gente precisa fazer esse alinhamento. Se caso você que está aí trabalha no escritório de contabilidade e que vai prestar esse serviço de BPO, é muito bom porque vocês já conseguem fazer a junção das duas informações de forma mais rápida, mais precisa, já conhece cliente, tudo aquilo. Se não, aqueles como eu, que sou administradora e que faço o serviço de BPO financeiro, uma das fases iniciais é esse contato com a contabilidade, para entender a situação contábil que o cliente está, qual é o nível, como é que eu vou te dizer, o nível de maturidade do cliente naquele momento, né? Se está tudo em dia, se como que faz a distribuição de lucros, como que faz o recolhimento de imposto. Deixo até aqui algo bastante importante. Se for empresa que faz terceirização de mão de obra, que é agenciamento de recursos humanos, ou intermediação, alguma coisa assim. Me desculpem os contadores, mas eu não sou da área, e eu sou metida, então eu sei um pouquinho. Tomem muito cuidado, principalmente se você ficar responsável pela emissão da nota fiscal, porque para esse CNAE tem a necessidade, mesmo sendo do Simples, a retenção do INSS, que fica por responsabilidade de quem está contratando, e o recolhimento do ISS, que aí o contador precisa te passar a alíquota daquele mês para fazer o destaque na nota fiscal. Tá? Tem algumas nuances que eu digo que eu, como administradora, meu braço direito na entrega de um bom BPO é o contador. Ele não é meu concorrente, muito pelo contrário. Eu sou bem parceira de todos os contadores que hoje fazem parte, eu digo, da CR, porque nós temos essa relação muito próxima com eles. Tá? Procurem seguir, né, as orientações que são passadas, inclusive, por eles, sempre conectando o cliente, tá? Não faça nada que o cliente, obviamente, não vai saber ou não está autorizado por ele. Então, gente, a gente ficou aí 1h08, quase cravado. Deixo aqui para vocês o Bruno, o suporte aí, vai encaminhar as perguntas, se houver alguma dúvida. Não deixe de perguntar, estou disponível para responder, e logo que eu receber essas informações, eu repasso a resposta para vocês, tá? Desculpa aí ser muito rápido, mas é mais uma introdução mesmo para que vocês entrem no cliente de forma mais segura. Futuramente a gente faz um curso só de mapeamento do fluxo do dinheiro, onde a gente vai caixinha por caixinha ali para desenvolver e deixar um processo padrão para vocês.
para cada das pessoas que vão fazer essa operação do BPO financeiro. Tá bom? Meu agradecimento, a atenção e o meu beijo aí no coração para vocês e sucesso na carreira. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.